Bom, eu sei que existe um enorme risco de eu ser cancelada depois desse vídeo e também de não ser compreendida, né? Das pessoas interpretarem errado o meu posicionamento acerca desse caso, né, da Marifer. Só que desde que eu comecei o canal, eu procurei sempre deixar claro para vocês que eu sou uma pessoa que está do lado da verdade sempre e que eu sou uma pessoa muito justa. Posso receber, eu posso aguentar todo tipo de penalidade da vida das pessoas, que eu vou continuar defendendo a verdade sempre. E eu sou incapaz de cometer uma injustiça. E se eu cometo uma injustiça, como vocês bem sabem, eu volto aqui e peço desculpas. E o que aconteceu? Quando a situação dessa menina veio à tona essa semana, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Pra ser sincera, eu não sabia, porque eu não acompanho, gente, rede social, eu não tenho tempo pra ficar em Instagram direto e essas coisas, sabe? Então eu tava já na academia, minha prima comentou comigo, aí eu abri o Facebook à noite e eu vi muita gente falando sobre isso. E, obviamente, como mulher e como uma pessoa que vê uma coisa na primeira impressão, né? Óbvio que eu fiquei do lado da menina. Eu vi disso tudo foi um vídeo que ela estava sendo pressionada por alguns homens que estavam na audiência. E aquilo realmente é muito impactante, a forma como aqueles homens falaram com ela, né? Como aquele homem, na verdade, falou com ela. Então, como uma pessoa que vê uma coisa de forma superficial, a impressão que eu tive é que todo mundo teve, né? Que era uma mulher que estava tentando se defender de homens que estavam tentando virar o jogo contra ela, que na verdade ela era vítima, e que tinha um criminoso, um estuprador, saindo impune daquilo tudo. Foi isso que eu entendi, foi isso que as pessoas me falaram, isso que eu estava em todos os cantos da internet. Então, eu não me posicionei sobre, na ocasião, porque eu realmente não tinha visto nada na íntegra, entendeu? Eu não tinha analisado os fatos na íntegra. Eu não sou uma pessoa, apesar de ser uma pessoa partidária, eu não sou o tipo de pessoa que fica em cima do muro pra nada. Eu defendo o que eu acredito e o que eu acho que é justo, honesto, bom. Então, eu não me posicionei porque eu não tive justamente o tempo de acompanhar o caso, gente, na íntegra. Aí eu postei um vídeo essa semana a respeito desse assunto, aproveitei o gancho desse assunto em alta e falei sobre essa questão de abuso, de estupro que a gente passa, né? Como que isso afeta a nossa vida, como que a gente tem que prevenir esse tipo de coisa e combater. Aí o que acontece? Eu vi as 3 horas de audiência. Por quê? Cara, o meu trabalho na internet, que é um trabalho de formiguinha, mas o meu trabalho na internet, quem me acompanha sabe que eu tô sempre tentando mostrar a verdade dos fatos e tentando, de certa forma, ajudar as pessoas a encontrar um bem-estar, uma felicidade, uma coisa positiva na vida delas, certo? Isso não é possível baseado em mentira. É por isso que eu, volta e meia, vocês vão ver que eu sou cancelada na internet, eu sou massacrada, porque eu falo as coisas que as pessoas não têm coragem de falar, ou elas não pararam para pensar ainda. Eu corro o risco, eu boto a minha cabeça à disposição das pessoas, mas eu não deixo de falar o que eu acho que é correto. E nesse caso eu não poderia agir diferente. Vocês assistiram aquela audiência, gente? Olha, eu fiquei estarrecida com o que eu vi. Eu me senti assim, eu que não tomei partido, porque eu não tive nem tempo, né? Eu me senti babaca. Sério, eu me senti imbecil de em algum momento eu ter, ficado com raiva daquela situação, não ter parado pra pensar naquilo direito e ter tomado um partido porque era uma mulher, porque é uma possível vítima de estupro. Eu me senti tão otária quando eu assisti essa audiência até o fim, que eu fiquei pensando, o que me assustou e o que me faz vir aqui dar minha cara a tapa pra fazer esse vídeo como a gente tá condicionado a agir
de acordo com a boiada, ser levado pela onda. Como a gente é facilmente manipulável pelas notícias, né? Como que a gente pode ter a irresponsabilidade de não observar os fatos de forma justa, fria. E a gente nem ao menos se dá o trabalho de checar a fonte das coisas. A gente simplesmente compra aquela informação sem se questionar. Às vezes, essa é uma situação muito fácil disso acontecer, porque você é mulher, você sabe que a gente passa isso mesmo, estupro, assédio, a violência tá no nosso dia a dia, então a gente automaticamente já se compadece quando vê uma mulher se queixando disso. Mas, gente, pelo amor de Deus, botem a mão na consciência. Olha, eu quero falar uma coisa aqui que vão dizer que eu não posso falar que eu estou errada, mas eu quero dizer que eu estou no meu lugar de fala, porque, como vocês bem sabem, eu esse ano coloquei um vídeo onde eu estava explicando que eu fui drogada, eu fui dopada numa festa, graças a um homem desconhecido, não aconteceu uma coisa pior comigo, certo? Foi no vídeo em que eu estou questionando o problema de demonização de gênero, né? E graças a Deus eu toquei nesse assunto nesse vídeo que está gravado aí, todo mundo pode ver. Gente, quando eu fui dopada, quando eu fui drogada, simplesmente eu quero dizer para vocês que não existe a menor possibilidade de você ser drogada e você andar. Os poucos lapsos de memória que eu tenho daquela noite, eu estava no chão, ou primeiramente no sofá da festa. Depois eu me lembro de ter visto um segurança da festa me carregando no colo. Eu lembro de eu estar deitada no chão do banheiro. Depois ele me tirou e me desceu a escada, porque eu não tinha condições de andar, e me deixou na calçada. Depois eu não sei como, eu fui parar dentro de um táxi. Foram os flashes que eu tenho. Eu acordei no pronto-socorro. Assim, não existe a menor possibilidade de uma pessoa, de uma mulher que foi drogada caminhar. Isso aí não existe, ok? Só sei que eu passei pelo menos uns 2 dias, assim, mal conseguindo levantar. É difícil para você comer, é difícil para você fazer qualquer coisa. A cabeça parece que fica gigante, de tanta dor. Por dias seguidos depois que você foi drogada, foi dopada. Então, se alguém naquela ocasião quisesse me estuprar ou me matar, ia fazer e eu não ia nem sentir, porque, meu amor, não tem consciência. Você apaga, entendeu? Você não tem mobilidade, você não tem como ficar em pé. Não tem como ficar em pé. Eu vi um vídeo que a garota está descendo uma escada, ela está subindo, depois ela desce a escada. E na audiência falar da quantidade de espaço que ela percorre a pé, pegar um carro. Porra, meu irmão, como é que você pega um carro dopado? Eu fui pegar um táxi, você sabe quando eu fui pegar um táxi? Já era 6 horas da manhã, já estava clareando, já ia dar 6 horas da manhã, estava clareando. E o rapaz que me acompanhou, o desconhecido que me acompanhou, que quando eu saí da UPA, a gente foi andando até o ponto de táxi, eu peguei um táxi. Mas ali eu tinha tomado a porrada de coisa na veia, que eu também nem sei. Então, assim, eu fiquei provavelmente meia-noite até as 5 e pouca da manhã apagada, entendeu? Então, isso é você ser dopada. Eu não tinha. Eu fui andar, já era 6 horas da manhã. Agora, como é que você vai ser drogada, vai ser estuprada e sem... Sabe? A quantidade de falta de informação lógica nesse negócio. E uma coisa que me enojou de verdade nesse depoimento. Eu não vou medir palavra aqui, quem me conhece sabe que eu não meço palavra porra nenhuma. Então eu fiquei realmente enojada de ver que qualquer coisa era motivo de choro. Qualquer coisa é motivo de choro. Então eu fiquei... O cara perguntou no início da audiência se a questão dos advogados que ia estar na sala, que não ia estar, não sei o que. Porra, que porra é essa, meu irmão? Pra que essa porra? Sabe? Ao longo da audiência toda, cara, a postura ali, eu não entendi qual foi daquela ali. Pelo que eu vi na audiência, inclusive, a questão fisiológica, né, que foi feito os exames, não foi encontrado esperma.
não foi encontrado, aliás, espermatozoide. Então, assim, o que tá parecendo é que a justiça foi correta de ter absolvido o cara. E pra mim ficou muito nítido. Eu que sou uma pessoa que eu já lidei com gente nojenta, gente que por transtornos de personalidade, né, a pessoa que é capaz de inventar um teatro absurdo, que eu sei que as pessoas desse tipo são capazes de fazer isso. A gente que lida muito com pessoas assim, a gente fica vacinado. Eu acho que nem precisa você ter experiência com gente nojenta, assim, que tem esse tipo de problema, pra você perceber que caralho, meu irmão, você não tá enxergando que tem alguma coisa ali que não tá casando? Então, o que eu entendi daquela audiência é que o cara ele foi absolvido porque não tem prova, de fato. Não tem prova. Quem inventou esse termo estupro culposo, e isso se espalhou rapidamente pela internet. Acaba que isso não está em nada do processo, isso não consta no processo. Foi uma coisa que a mídia inventou. Gente, isso não assusta vocês, não? Sério? Olha, eu sei que existem muitos homens ruins. Como eu já relatei em diversos vídeos, eu já passei muitos problemas. No meu último vídeo, eu passei por problema desse tipo. Eu passei, inúmeras mulheres passam. Só que, como é que você pode botar uma coisa dessa, da forma que está sendo exposta, para alimentar o ódio contra homens? Porque isso está acontecendo. Eu vi muita gente usando esse fato para embasar a opinião de ódio contra homens. Os textos da fulana estão certos mesmo, porque os homens não valem nada. Olha só o que está acontecendo. Eu fico assustada de saber que existe mulher capaz de criar uma história desse tipo, e eu fico muito puta de ver a facilidade com a qual isso se espalha, sem as pessoas nem ao menos questionarem. E olha como que isso suja a imagem das mulheres. Eu falo que é a mesma coisa que eu falei na época da Nájila, naquela questão do Neymar, que teve mulher que ficou puta comigo. Mas eu falei, mano, essa mulher é a Kenga. Tá na cara que essa mulher tá mentindo, porra. Porque ela é mulher. Você tem que ter sororidade. Caralho, eu tenho. Porra, eu trabalho só com mulher. Eu sou mulher, eu ouço mulher, eu entendo as dores das mulheres. Só que eu não sou cega, caralho. Ou você é uma pessoa justa, ou você é uma pessoa que toma partido por gênero. Eu sou uma pessoa justa e eu gosto muito da verdade. Então eu não posso passar a mão na cabeça de uma pessoa, eu não posso acreditar cegamente na palavra de uma pessoa porque ela se diz vítima, porque ela diz que foi estuprada, só porque ela é mulher, porque eu já passei por isso. Eu vou acreditar em qualquer pessoa que fale isso sem me fornecer provas. Pelo contrário, quando na verdade tem vários pontos que não são respondidos ali, tem várias questões que estão voando ali, estão em branco. Justamente o que eu já perguntei, como é que você faz para você ser drogado, ser dopado e andar? E reconhecer carro? E ter a atenção de desviar, de encostar em parede? Como é que você faz para andar de salto? Como é? Então, assim, existe uma série de furos ali que não foram esclarecidos. Aí você entende porque o cara foi absolvido. Então, vocês têm que prestar atenção, porque a gente tem uma luta muito árdua. A dor da mulher que sofre violência, e eu falo isso com propriedade porque eu já passei isso, é muito triste, é um momento muito crítico, é constrangedor, sabe? É uma marca eterna, e é uma luta constante para você conseguir educar pessoas, educar homens para que eles não façam isso. Porra, aí você consegue uma lei que te protege, e você vê um monte de Kenga, filha da puta, usando essa porra de forma indevida. Você sabe, sei lá por quê. Porque cismou com a pessoa, porque não conseguiu o que quis, sei lá, meu irmão. Olha, o que eu vejo do ser humano é que as pessoas são capazes de qualquer coisa, sabe? O ser humano é uma coisa estranha, é uma coisa traiçoeira, pode ser muito traiçoeiro. E a gente tem que atentar para esse fato. A gente não pode simplesmente acatar o que uma pessoa fala sem ouvir o outro lado da história. E neste caso, a gente tem as provas e a gente tem o que não é provado.
o que não tem explicação, o que a própria vítima não passa uma resposta sobre aquilo. E se for confrontada no berreiro, porra, meu irmão, se você tá correta no negócio, a última coisa que você vai fazer é se desesperar e chorar. Desculpa. Então, fica pensando, eu acho assim, eu como uma pessoa que tem muitos amigos homens, que eu tenho irmãos, meus 4 irmãos, eu fico pensando, caralho, mano, se fosse um cara pobre, se fosse um cara que não tem dinheiro pra pagar advogado, se fosse meus irmãos, se fossem meus amigos, e aí, meu irmão? O cara ia na cadeia, ele ia morrer, ele ia se fuder, literalmente. Porque à toa, sabe? Uma lei que era pra estar ajudando as mulheres é prejudicada por causa de situações desse tipo. Então, pelo amor de Deus, cara, antes de vocês tomarem partido em uma situação, antes de vocês caírem pra cancelar alguém na internet, antes de se mobilizar pra tomar um partido, né, para assumir uma causa, como para defender uma causa, defender cegamente uma pessoa e acusar a outra, presta muita atenção, gente. Analisa os fatos, pesa as coisas para não cometer injustiça. Eu já fui vítima de um cancelamento, de uma situação dessas injusta ano passado. Quem me segue sabe, né? O pessoal de um dos nichos do meu canal, que é a questão de espiritualidade. Então, o próprio pessoal macumbeiro ali, eles se juntaram pra distorcer as coisas que eu falei, pra me meter o pau com vídeo resposta, caralho. Então, foi uma série disso. Graças a Deus, eu consigo passar muito bem a pessoa que eu sou, a verdade que eu tenho pra lidar com as pessoas, com os fatos, com o meu trabalho, e dentro da espiritualidade, fora dela, na minha vida mesmo. Então, por isso, eu não tive um problema maior, né? Por isso os meus vídeos continuam aí, eu não tive vídeo derrubado. Por isso eles não conseguiram tacar areia como eles gostariam que tivesse acontecido. Mas olha o impacto que isso tem, né? Sem falar no impacto psicológico da pessoa que é cancelada. Então vocês já pararam para imaginar como é que tá a cabeça desse cara? Se ele não cometeu estupro, como é que tá a cabeça dele? Imagina. Não é fácil, gente. Então vamos ter responsabilidade, né? Vamos procurar entender os fatos, conhecer as pessoas, apurar a verdade antes de sair comprando briga. Para com essa porra de lacração na internet, sabe? Para com essa porra de ficar comprando briga, de ficar, falaram que fulano é ruim, vou lá xingar fulano. Para com isso, caralho, para. Vejo só que a justiça seja feita em qualquer situação. Se ele foi um estuprador, que ele pague. E se ela tá mentindo, que ela pague devidamente. As leis no Brasil possam, em algum momento, começar a punir severamente as mulheres que acusam injustamente homens de estupro. Porque, olha, cara, você acusar, fazer uma acusação falsa de estupro, você tem que ser um monstro. Sinceramente, você tem que ser assim um lixo de pessoa para fazer isso, porque é muito grave. O peso que você vai jogar na vida desse homem é uma coisa muito triste. O que essa pessoa vai passar na prisão é muito triste. A forma como você vai destruir a vida desse homem, sabe? Eu não tenho nem o que falar sobre isso. Então a gente tem também a gente que defende essa questão das leis que protegem as mulheres de pessoas ruins, de homens ruins, a gente tem a obrigação de cobrar que casos como esse sejam esclarecidos e que, se o cara foi devidamente acusado de ter estuprado, de ter agredido ou qualquer coisa contra a mulher, que essa mulher que fez essa acusação, ela seja cobrada na lei. Eu acho que devia ser cobrada de uma forma ferrenha, não postar textão no Facebook pedindo desculpa igual eu já vi, não. Mas a mulher devia ser presa, ela devia ser colocada numa situação onde ela passasse anos ali pagando pela injustiça que ela cometeu contra a vida de uma pessoa inocente e por todas as mulheres que são violadas quando ela usa essa lei de forma indevida, injusta, sabe, desonesta. Então a gente tem que batalhar também para que essas mulheres sejam cobradas. E pra gente ser justa dessa forma, a gente não pode, de forma alguma, sair comprando briga
principalmente coisas de internet, a gente tem que averiguar os fatos antes de tomar um partido, certo? Que a justiça seja feita neste caso. Só a justiça que a gente tem que buscar, tá? Não lacração, porque isso não leva ninguém a porra nenhuma, entendeu? É isso aí, galera. Um beijão e até.